senador Jorge Seif Júnior expôs pelas redes sociais uma análise da denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno. O senador apontou que a própria inteligência artificial apresentou uma extensa lista de fragilidades na peça do PGR, como a ausência de crime a ser investigado. A inteligência artificial foi capaz de identificar os objetivos políticos da denúncia e as violações à liberdade de expressão, além da ausência de qualquer golpe de Estado ou tentativa. Após ler uma extensa lista de falhas gritantes da denúncia de Gonet, o senador mostrou a conclusão. A denúncia parece frágil em termos jurídicos, pois se apoia mais em narrativas e inferências políticas do que em provas materiais de tentativa concreta de golpe. Jorge Seif disse: até a inteligência artificial, não estou falando de homens públicos, estou falando da justiça brasileira, estou falando com base na denúncia, análise do Código de Processo Penal e análise da Constituição Federal. Nós sabemos que não houve tentativa alguma de golpe e que essa denúncia é, infelizmente, fraca, frágil e sem base na realidade em fatos concretos. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal.
Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Fala pessoal, senador Joacir falando. Vocês sabem que hoje está popularizado o uso da inteligência artificial. Eu uso muito o ChatGPT, mas outras inteligências têm se popularizado no Brasil e no mundo inteiro. É uma ferramenta que eu tenho certeza que vocês já experimentaram. Eu peguei a denúncia do PGR contra o presidente Bolsonaro, sobre o golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outras coisas, e coloquei no ChatGPT e fiz a seguinte pergunta: ChatGPT, com base no Código de Processo Penal e na Constituição Federal do Brasil, quais são as fragilidades dessa denúncia? Vou ler para vocês. Número 1, alegação de organização criminosa e atentado contra o Estado Democrático de Direito. A fragilidade da tipificação do crime. A denúncia se baseia no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013 e nos artigos 359L e 359M do Código Penal. No entanto, não há provas concretas de atos que configuram a tentativa real e iminente de um golpe de Estado. O simples fato de questionar eleições ou fazer reuniões estratégicas não pode ser automaticamente enquadrado como conspiração criminosa. Outro ponto: falta de elementos materiais no crime. O Código Penal exige que haja atos executórios efetivos para caracterizar a tentativa de golpe. As evidências apresentadas na denúncia são majoritariamente discursos políticos, opiniões e reuniões, o que não configura crime em si. Outro ponto: liberdade de expressão e oposição política. O direito à liberdade de expressão, artigo 5º, inciso 4º e 9º da Constituição, protege manifestações políticas. Questionar o sistema eleitoral não significa conspirar contra a democracia. 2. Acusação com base em falas públicas. A denúncia dá um peso desproporcional a discursos e lives, sugerindo que a mera contestação do sistema eleitoral e ataques ao STF configuram crimes. A crítica às instituições públicas faz parte da normalidade democrática, especialmente vinda de um líder de oposição. Criminalizar, olha essa parte, criminalizar discursos pode configurar em censura e violação ao direito à livre manifestação. Outro ponto: Bolsonaro teria, em diversas ocasiões, solicitado investigações oficiais sobre a vulnerabilidade do sistema eleitoral, o que, ao invés de demonstrar intenção golpista, pode ser interpretado como exercício legítimo da função presidencial. Sensacional. 3. Reuniões estratégicas e minuta do golpe. A denúncia menciona documentos apreendidos que supostamente detalham planos para questionar ou reverter o resultado eleitoral. No entanto, planejamentos internos e simulações políticas não equivalem a um crime, a menos que haja atos concretos que demonstrem sua execução.
Outro ponto, não há evidências de que Bolsonaro e seus aliados tenham emitido ordens diretas para que golpe fosse executado. A ausência de ação efetiva descaracteriza a tentativa de crime, conforme o artigo 14(2) do Código Penal. 4. A alegação de envolvimento das Forças Armadas. A denúncia sugere que Bolsonaro tentou mobilizar as Forças Armadas para manter-se no poder. No entanto, não há ordens diretas documentadas que provem essa mobilização ilegal. O artigo 142 da Constituição prevê o papel das Forças Armadas como garantidoras de poderes constitucionais, não como agentes de golpe. Outro ponto, a recusa dos comandantes militares em aderir à suposta conspiração descaracteriza completamente a tentativa real de golpe. 5. O evento de 8 de janeiro de 23. A acusação liga Bolsonaro diretamente aos atos de vandalismo em Brasília, mas não apresenta provas que ele tenha incentivado, organizado ou financiado tais atos. A ausência de vínculo direto. A defesa pode argumentar que os atos foram cometidos por indivíduos isolados e que Bolsonaro, na época, não possuía mais cargo público e não tinha controle sobre manifestações populares. Outro ponto. A responsabilização por atos de terceiros exigiria provas concretas de autoria intelectual ou incitação direta, o que não aparece na denúncia. 6. O uso de órgãos do governo para fins políticos. A denúncia menciona o uso da ABIN e da Polícia Rodoviária Federal para supostamente interferir nas eleições. No entanto, as operações da PRF foram ações administrativas e não há comprovação que alteraram o resultado eleitoral. Não há provas que Bolsonaro ordenou diretamente espionagem ilegal ou uso de inteligência para fins golpistas. Conclusão. A denúncia parece frágil em termos jurídicos, pois se apoia mais em narrativas e interferências políticas do que em provas materiais de tentativa concreta de golpe. O cerne da defesa deve ser a falta de atos executórios que configuram crimes imputados e legalidade do questionamento eleitoral e a ausência de ordens direta para ações criminosas. Vou mostrar para vocês, tá aqui, ó. ChatGPT. Tá aqui, ó. Consulta no ChatGPT, lido e tá aí. Até inteligência artificial, né? Não estou falando de homens públicos, não estou falando da justiça brasileira, estou falando com base na denúncia, a análise do Código de Processo Penal e análise da Constituição Federal. Nós sabemos, não houve tentativa alguma de golpe e que essa denúncia é, infelizmente, fraca, frágil e sem base na realidade, em fatos concretos. Capitão, tamo junto e vamos vencer.